né, que eu falei para vocês que não é a mesma coisa que a derivada total de z de x, né, e que por causa disso se faz questão de utilizar uma notação diferente. Bom, se parecem, o que a gente vai ver na continuação, mas há uma parte importante. Para calcular esta derivada parcial de z com respeito a x, a gente considera esta função de duas variáveis e a gente mantém a outra variável, que seria y, mantém ela constante, né? E a gente calcula a derivada de z com respeito a x, mantendo essa outra variável y constante. Isso é o que denota esta derivada parcial aqui, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Suponhamos, a gente está falando que a gente vai manter y constante, né? Então, suponhamos que y tem um valor 20, por dar um exemplo, né? Z igual seno de x vezes 20 ao quadrado. Uma vez que a gente atribui um valor ao y, né, e se comporta como uma constante, bom, daí em diante, né, z passa a ser uma função de uma variável só, como as funções de cálculo 1, e a gente calcula essa derivada, né? E a derivada de z com respeito a x, onde y aqui está constante e vale 20, vai ser a derivada de seno é cosseno de x vezes 20 ao quadrado, né? E ainda, por regra da cadeia, temos que derivar este argumento que está aqui dentro com respeito a x e vai dar esse fator, 20 ao quadrado. Então, essa seria, o que está na segunda linha, seria a derivada da função z que está na primeira linha com respeito a x, onde eu atribuí o valor de y a 20 só para fixar as coisas, para considerar um exemplo concreto. Mas a conta que é pedida a ser feita neste momento aqui é para um y qualquer. A gente mantém ele fixo, sim, mas é qualquer. Bom, a resposta vai ser análoga que está aqui. A derivada do seno vai ser cosseno de x y ao quadrado vezes a derivada com respeito a x deste argumento que está aqui dentro, que vai ser y ao quadrado, que é o mesmo que a gente tem aqui se a gente trocar y por 20. Essa é a expressão que a gente tem aqui. Então, este seria 2, e essa expressão é a que a gente vai substituir aqui em cima, né? Então, vou apagar essa parte daqui. Então, qual a diferença entre esta derivada de z de x com relação àquela derivada de z de x de cálculo 1? A diferença é que para calcular esta derivada parcial, eu preciso assumir que a outra variável y está sendo mantida constante, né? Se eu pretendesse fazer o cálculo da derivada total de z de x com a derivada total, né, eu não posso afirmar que a resposta seja isto, porque pode haver uma dependência entre y e x que estende esta resposta. Não quero entrar em mais detalhes, mas só assim deixo claro que a notação é diferente e que esta notação que é utilizada na derivada parcial denota a derivada de z com respeito a x, mantendo y constante. Isso aqui denota isso. Muito bem, e agora esta outra derivada que é mais complicada, que é uma segunda derivada, né? Bom, para isso eu preciso primeiro explicar com mais detalhe o que se entende por esta segunda derivada, né? Então, vou explicar o que se entende por esta segunda derivada de 2z dx dy parcial, né? Então, isto, por definição, denota, colocamos esse x aí, denota a derivada com respeito a x da derivada parcial de z com respeito a y. Isso é o que denota esta notação de 2z dx dy, né? Diz que para
a gente obter a expressão para isto, a gente tem que fazer dois cálculos. Um primeiro cálculo é obter quanto vale esta derivada parcial de z com respeito a y. Quanto vale ela? Para calcular essa derivada parcial, que a gente não calculou ainda, a que a gente calculou é dz parcial de x, e a que aparece aqui é dz parcial de y. Então temos que calcular essa. Então, para calcular essa derivada parcial, a gente considera x constante. Quando a gente obtém essa expressão, coloca aqui dentro e calculamos de novo esta derivada parcial, desta vez com respeito a x e mantendo y constante. Então, vamos lá. Então, vejamos. A derivada parcial de z com respeito a y. Então, vejamos. Desta vez, a gente vai manter x constante. Então, se derivarmos isto por regra da cadeia, a derivada de seno é cosseno, esse argumento aí, x, y quadrado, vezes a derivada desse argumento, este argumento x, y quadrado, a derivada dele com respeito a y, mantendo x constante. Se x é constante, fica com o fator x e a derivada de y ao quadrado é 2y, ou seja, x vezes 2y, ou seja, 2xy. E esta seria a derivada parcial de z com respeito a y. Vocês veem que é diferente da expressão que a gente obteve para a derivada parcial de z com respeito a x. As duas contêm o cosseno de xy ao quadrado, mas na primeira tem um fator y ao quadrado, na segunda tem um fator 2xy. Tá? São diferentes. Tudo bem? Mas, repito, o que a gente precisa para ser substituído aqui na equação diferencial não é ainda esta derivada parcial de z com respeito a y. Temos que ainda calcular a derivada parcial desta expressão com respeito a x. Vai ser uma coisa maior, e só aí, quando tivermos essa coisa maior pronta, a gente substitui essa última expressão, esta que está aqui em 2, aqui, respectivamente, e a primeira expressão ali. E aí a gente soma tudo, e deveria dar zero. Então, não é trivial isso. Vamos lá. Então, a segunda derivada parcial de z com respeito a x com respeito a y é igual a derivada parcial com respeito a x da expressão que a gente acabou de obter para dz parcial de y. 2xy vezes cosseno de x y ao quadrado. Então temos que calcular a derivada parcial desta expressão que está aqui com respeito a x. Com respeito a x, e para fazer essa conta, a gente tem que considerar y como uma variável constante. Então, quando a gente calcular essa derivada com respeito a x, vejamos. Eu disse que y é constante, então esse 2 vezes y se comporta como uma constante. Pode ser colocado em evidência. Então, essa regra que a gente vê em cálculo 1, derivada de uma constante vezes uma função, a constante multiplicando a derivada da função também é mantida, é respeitada com as derivadas parciais. Vocês vão ver isso em cálculo 2, mas se repete a mesma regra, digamos. Aqui estou dando simplesmente a resposta. Então, esse 2y se comporta como uma constante, e eu ainda devo fazer o cálculo da derivada parcial de x, que multiplica cosseno de x y ao quadrado. Ok?
E agora, como que a gente faz esse cálculo? Né? Aqui aparece um produto de funções que envolvem a variável x. A boa notícia é que é válida a regra da derivada de um produto, que vocês veem em cálculo 1. Um produto de duas funções, f de x multiplicando g de x. A derivada desse produto, né, é f' multiplicando g mais f multiplicando g'. Essa regra é válida aqui também. Né? Então, é igual a 2y vezes. Então, vou deixar explicitamente denotado. A derivada da primeira função x, e notem que é a derivada parcial, tá? Vezes a segunda função, cosseno de xy ao quadrado, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função x vezes a derivada parcial da segunda. Cosseno, aqui eu vou precisar de um pouco de mais espaço, de xy ao quadrado. Ok? E aqui tenho que encerrar a chave. Isso daí. Muito bem, e agora calculo cada uma dessas derivadas. E aí obtenho a expressão. Bom, a derivada que aparece aqui, a derivada de x com respeito a x, e aqui a gente vem em cálculo 1, dá 1. Né? A derivada de x elevado a 1 com respeito a x é simplesmente 1. Isso não muda em nada. Com respeito ao fato de que aqui uma derivada parcial não muda em nada. Esta outra derivada que está aqui, de cosseno de xy ao quadrado, a gente já se encontrou com esse cálculo, dá cosseno de xy ao quadrado vezes a derivada com respeito a x. Tá, mas aqui é cosseno, a que a gente fez antes era a derivada de seno. Então vamos lá. A derivada de cosseno é menos seno, então vai ter um menos seno de xy ao quadrado vezes a derivada desse argumento, xy ao quadrado, derivado com respeito a x, mantendo y constante. Então, fica simplesmente y ao quadrado. Fica simplesmente isso. Então, como que ficou a expressão toda desta segunda derivada? Né? d2z parcial dx de y seria, tem em evidência este fator 2y, aqui vem um termo cosseno de xy ao quadrado, e depois aqui tem x que multiplica menos y ao quadrado, então dá menos xy ao quadrado vezes seno. Xy ao quadrado. Então, esta é a expressão dessa derivada parcial de z de segunda ordem com respeito a x e y. Então, agora sim, a gente tem as fórmulas prontas para serem substituídas aqui do lado esquerdo desta equação diferencial. A expressão de z vai ser substituída ali, a expressão de dz de x parcial, e aqui a gente tem na equação 2, e aqui esta seria a equação 3, esta derivada para ser substituída aí. Vocês veem que não vai ficar trivial, a gente vai fazer esta substituição e ver que tem cancelamentos e que no final vai efetivamente ficar zero do lado esquerdo e vai bater com o zero do lado direito, o qual vai significar que é verdadeira a afirmação de que esta função z, dada por seno de xy ao quadrado, satisfaz essa equação diferencial complicada aí, né? Então, deixa ver, aqui tem a expressão de z, aqui tem a expressão de dz de x, vou apagar aqui. E agora procedo a fazer a substituição. Então,
2 pontos. Não vai ser suficiente o espaço aqui, né? Então, lógica. Então, agora sim, vou copiar o lado esquerdo, tá? Segunda derivada parcial de z com respeito a x, com respeito a y, menos 2 sobre y, que multiplica a derivada parcial de z com respeito a x, mais 2xy cubo z igual. E agora vamos substituindo. Primeiro termo a ser substituído é aquele que envolve a segunda derivada parcial de z com respeito a xy, que é a expressão que está aqui embaixo. Bom, vou colocar ela. 2y, o que vai aqui na chave, cosseno de xy ao quadrado, menos xy ao quadrado, vezes seno de x y ao quadrado. Esse é o primeiro termo, esse é a segunda derivada. O que mais? Segundo termo, tem na frente menos 2 dividido por y, e que multiplica a derivada parcial de z de x, que é esta expressão que está aqui. Y ao quadrado vezes o cosseno. Vezes cosseno de x y ao quadrado. Esse é o segundo termo. E por último, mais 2xy cubo vezes z, vezes esta expressão. Então, mais 2xy cubo e agora vem z, que é seno, vou colocar aqui dentro de uma chave, seno de x y ao quadrado. Né? Então aí foi substituído. Se eu não cometi erro com nenhum sinal, não perdi nenhum fator, deveria acontecer cancelamentos aqui e deveria dar que tudo isso aqui deveria dar zero, porque na equação diferencial diz que isso deve ser zero. E o que eu vou confirmar na continuação. Apaguemos aqui. Então, vejamos, o que está faltando fazer, né? É distribuir este fator 2y, ou seja, que fique multiplicando o cosseno, né? E também esse fator 2y que fique multiplicando este seno e esse x e y ao quadrado. Aí vou ter aberto, aqui também tenho que abrir este outro, então façamos isso. Como que vai ficar? No primeiro caso, 2y vezes cosseno de x y ao quadrado menos 2 vezes x y cubo vezes seno. Esse é o primeiro termo. No segundo termo tem um sinal menos. Mantenho a chave e distribuo esse fator. 2 sobre y vezes y ao quadrado vai dar 2y vezes cosseno de x y ao quadrado. Certo? E o último termo é para deixar do jeito que está, né? Mais 2xy cubo que multiplica seno de x y ao quadrado. Né? Fica desse jeito. Né? No total, a gente tem 1, 2, 3, 4 termos. Né? Mas agora, assim, olhando com calma, dá para ver que esse termo que está aqui, 2y vezes cosseno
é idêntico a este que está aqui nesta chave, né? E tem um sinal trocando. O segundo aparece com um sinal menos, então efetivamente cancelam esses termos. E a gente também vê que esse segundo termo, né, 2xy³ vezes seno, é igual a este último quarto termo aqui, 2xy³ vezes seno, onde no caso do segundo termo tem um sinal menos e aqui tem um sinal mais. Então também tem um cancelamento desse termo com esse outro termo. E efetivamente isso tudo dá zero, que é o que a gente esperava. Então, de fato, então, essa função z, né, dada por seno de xy ao quadrado, é uma solução da equação diferencial em questão, né? Então, muito bem, eu vou parar por aqui, né? Então foi uma primeira pincelada no que se entende por uma equação diferencial. Vou fazer mais um par de observações no início da aula que vem e vou abordar um assunto interessante, que é qual a importância de tudo isso. Por que a gente está mexendo, né, está começando a estudar aqui uma equação diferencial, né? E eu mencionei para vocês que o objetivo para a gente, em geral, nessa disciplina, vai ser resolver, encontrar uma solução dessa equação diferencial. Às vezes tem mais de uma, né? Bom, isso eu vou apresentar isso na aula, na próxima aula, tá? Paramos por aqui então.